Vamos para cima, pessoal. Professor Ritson Lucas na área. Vamos continuar estudando aqui Direito Civil e agora chegou a hora de a gente entrar no Código Civil. Atenção, porque o Código Civil é muito grande. Então é muito importante que a gente observe o que está no teu edital. Outro detalhe importante é que a maioria das questões é lei seca, independentemente de ser nível médio ou nível superior. O Código Civil ele é dividido em duas partes. Nós temos a parte geral e a parte especial. Obrigações, contratos, responsabilidade civil, tudo isso está aqui na parte especial. A parte geral ela é dividida em pessoas, bens e fatos jurídicos e nós vamos começar estudando pela parte geral, vamos começar estudando o tema pessoas. Quando eu falo em pessoas, o Código Civil subdivide o tema pessoas em pessoas naturais, pessoas jurídicas e domicílio. O domicílio das pessoas naturais, o domicílio das pessoas jurídicas. E agora, vamos para cima, começando a estudar sobre pessoas naturais. Quando eu falo em pessoas naturais, você é uma pessoa natural, eu sou uma pessoa natural, seus filhos, sobrinhos, seus pais, porque a pessoa natural é a pessoa física. Então, quando eu falo em pessoas naturais, é sinônimo de pessoas físicas. Só que quando eu falo em pessoas naturais, eu tenho que tomar muito cuidado. Para o Código Civil, é muito importante eu saber quem é pessoa. Por que é importante eu saber quem é pessoa? Porque a partir do momento que eu considero alguém como pessoa, aquela pessoa ela vai ser sujeito de direitos e obrigações. E para saber se alguém é pessoa ou não, eu tenho que estudar personalidade. Personalidade ou personalidade civil ou personalidade jurídica é a mesma coisa. Para ser considerada pessoa, é preciso adquirir personalidade. É preciso adquirir personalidade civil. Então, para ser pessoa, tem que ter personalidade civil. Se não tem personalidade civil, não é pessoa. E como que eu posso conceituar a personalidade civil? Como a possibilidade de ser detentor de direitos ou obrigações. Então, para ser pessoa, tem que adquirir personalidade civil. E o que é personalidade civil? É ser sujeito de direitos e obrigações. Então, se adquiriu personalidade civil, tem direitos e também deveres. Se adquiriu personalidade civil, é considerado pessoa. E a partir de quando? Quando que a pessoa adquire personalidade civil? A personalidade civil, ela tem início através do nascimento com vida. A existência da pessoa é considerada a partir do momento do nascimento com vida. Dessa forma, o nosso Código Civil adotou como regra a teoria natalista. E quando que eu considero que houve nascimento com vida? Através do funcionamento do sistema cardiorrespiratório. Dessa forma, se a criança saiu do ventre da mãe e respirou pelo menos uma vez, ela nasceu com vida. Então, olha só. Nasceu do ventre da mãe, respirou pelo menos uma vez, nasceu com vida. E se nasceu com vida, adquiriu personalidade civil. Se adquiriu personalidade civil, é pessoa. Agora, o natimorto, no caso do natimorto, ele saiu do ventre, mas ele não chegou a respirar. E se ele não chegou a respirar, se não funcionou o sistema cardiorrespiratório, ele não adquiriu personalidade civil. E se não adquiriu personalidade civil, não é pessoa. E se não é pessoa, não vai ser sujeito de direitos e obrigações. Então, quando eu estou falando em personalidade civil, é a possibilidade de ser detentor de direitos e obrigações. E o início da personalidade civil é através do nascimento com vida. Dessa forma, o nosso Código Civil adotou a teoria natalista. Só que nós temos o nascituro. Quando eu falo em nascituro, é aquela criança que já foi concebida, já tive a concepção, mas ainda não saiu do ventre da mãe. Esse período entre a concepção e esse período em que ela ainda não nasceu, ainda não saiu do ventre da mãe, eu chamo de nascituro. Então, quando uma mulher está grávida, a gente fala, o feto, para o direito civil é o nascituro. Então, eu considero nascituro aquele que já foi concebido e está para nascer, ainda não nasceu. Ainda não nasceu. Dessa forma, me responda, o nascituro é pessoa? O nascituro não é pessoa, porque ele ainda não nasceu. E para ser pessoa tem que nascer com vida. Se esse nascituro nascer com vida, ele é pessoa. Se esse nascituro não nascer com vida, ele é natimorto.
Então, dessa forma, o nascituro, ele não é pessoa. Por que ele não é pessoa? Porque ele não adquiriu personalidade civil. Só que apesar de não ser pessoa, apesar de não ter personalidade civil, o Código Civil ele estabelece que a lei põe a salvo os direitos desse nascituro desde a concepção. Dessa forma, em relação ao nascituro, o Código Civil adotou a teoria concepcionista, ou seja, o nascituro é pessoa? Não. O nascituro tem personalidade civil? Não. Mas ele tem alguns direitos, como é o caso do direito à vida, como é o caso do direito à alimentação. Então, o nascituro, ele tem direito à saúde, ele tem alguns direitos. Então, observe que, apesar dele não ser considerado pessoa, apesar de não ter personalidade civil, o nascituro tem alguns direitos, isso cai em prova. Então, muita calma nessa hora. Para ser pessoa, eu tenho que adquirir personalidade civil. E para adquirir personalidade civil, eu tenho que nascer com vida. Se eu ainda não nasci, eu vou ter um nascituro. Então, o nascituro não adquiriu personalidade civil. Se ele não adquiriu personalidade civil, ele não é pessoa. O nascituro, apesar de não ter adquirido personalidade civil, ele é sujeito de alguns direitos, porque assim estabelece o Código Civil. O Código Civil diz que a lei põe a salvo os direitos do nascituro desde a concepção. Então, em relação ao nascituro, teoria concepcionista, mas a regra do Código Civil é a teoria natalista. Agora, um ponto muito importante em provas, e é um exemplo que pode ser cobrado numa questão de direito processual civil ou direito civil. Aqui as disciplinas elas se entrelaçam. E o exemplo é o seguinte. Imagine um pai e uma mãe de um filho menor. Vamos imaginar que esse filho menor tenha 6 meses. E aí o que acontece? A mãe foi atrás do pai e o pai falou, o filho não é meu. Hoje, na prática, para fazer a certidão de nascimento e colocar o nome do pai, mesmo que o pai diga que não é pai, é mais simples o procedimento, tá? Então, assim, a mãe sozinha ela consegue fazer esse procedimento, mas esquece a prática. Entende só o exemplo. Se um pai recusa a paternidade, você concorda comigo que a criança ela tem o direito à filiação? Ela tem direito à filiação. Ela tem o direito de, na certidão de nascimento dela, constar o nome do pai e o nome da mãe. O nome correto do pai e o nome correto da mãe, de quem realmente é o pai, de quem realmente é a mãe. Dessa forma, se um pai diz que não é pai, se ele recusa a paternidade ou se ele não paga alimentos, pensão alimentícia, eu posso ter uma ação judicial. E aí a pergunta é evidente que nessa ação de alimentos com investigação de paternidade, o pai vai ser o réu. Quem vai ser o autor? O filho menor ou a mãe? O autor dessa ação judicial vai ser o filho menor porque o direito é dele. O direito é dele. Quem que tem o direito à investigação de paternidade? Quem tem o direito à filiação? Ele. Ou esse pai vai ser o pai da mãe? Não. Quem tem direito a alimentos? O filho menor. Só que o filho menor, ele tem esse direito porque ele nasceu com vida, ele tem personalidade civil. E personalidade civil é a possibilidade de ser detentor de direitos e obrigações. Só que apesar de ter personalidade civil, esse filho menor ele não tem a capacidade de exercer pessoalmente esses direitos. Por isso, no processo, ele necessita de uma representante legal, que é a sua mãe. Então, esse processo vai ser da seguinte forma. O pai é o réu, o filho menor é o autor, mas o filho vai estar representado pela sua mãe. Então, a mãe ela não é autora. A mãe vai ser só representante legal. Muito cuidado com isso. E aí, você já percebe que eu toquei num tema chamado capacidade. Personalidade não é a mesma coisa do que capacidade. Personalidade é a possibilidade de ser detentor de direitos e obrigações. E como que eu consigo essa personalidade civil? Através do nascimento com vida. Só que quando eu falo em capacidade, a capacidade é a medida da personalidade. Esse que é o conceito dado pela doutrina. Então, quando eu falo em capacidade, é a medida. Por quê? Porque quando eu falo em personalidade, não tem nada a ver com personalidade forte, por favor, tá? Então, quando eu estou falando em personalidade, existem algumas pessoas que têm direitos e podem exercer pessoalmente os seus direitos. Agora, tem outras pessoas que têm direitos,
mas não podem exercer pessoalmente os seus direitos, como é o caso desse filho menor. Aí é que entra a capacidade. Então tu tá vendo que a capacidade ela é uma medida da personalidade? A capacidade ela pode ser de direito ou de fato de exercício. Capacidade de fato e capacidade de exercício são termos sinônimos. Quando eu falo em capacidade de direito, é a capacidade de ter direitos. E toda pessoa tem capacidade de direitos. Não existe incapacidade de direito. Segundo o artigo 1º do Código Civil, toda pessoa é sujeito de direitos e deveres. Nasceu com vida, ponto, é sujeito de direitos e deveres. Nasceu com vida, tem capacidade de direito. Mas, apesar de toda pessoa ter capacidade de direito, nem toda pessoa tem a capacidade de exercer pessoalmente os seus direitos. E aí entra a capacidade de fato ou de exercício. Em relação à capacidade de fato de exercício, nós temos os capazes. Os capazes são aqueles que têm capacidade de direito e podem exercer pessoalmente os atos da vida civil. Como é o caso dos maiores de 18 anos, que não são ébrios habituais, não são viciados em tóxicos e etc. E a maioridade civil ela ocorre quando você completa 18 anos, capacidade plena. Agora, quando eu estou falando em incapazes, eu tenho a incapacidade absoluta e a incapacidade relativa. Cuidado! Não existe incapacidade de direito. Essa incapacidade que a gente estuda, absolutamente incapaz e relativamente incapaz, é da capacidade de fato, é da capacidade de exercício. Não existe absolutamente incapaz de direito. Não existe não existe relativamente incapaz de direito. Então, absolutamente incapazes e relativamente incapazes é da capacidade de fato, é da capacidade de exercício. Agora, vamos estudar a incapacidade absoluta. O Código Civil ele foi alterado pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. E hoje, o simples fato de ser uma pessoa com deficiência não a torna incapaz. A deficiência não é critério único para definir a capacidade de uma pessoa. Por conta disso, hoje, nós só temos uma hipótese de absolutamente incapaz, que são os menores de 16 anos. Esses menores de 16 anos, eles são chamados de menores impúberes, tá? Não pubes, ainda não estão completamente formados. Então, a incapacidade absoluta é de apenas uma hipótese, só tem um caso. Menores de 16 anos que são chamados de menores impúberes. O nome já fala incapacidade absoluta. Os menores de 16 anos, os menores impúberes, eles não podem exercer pessoalmente os seus direitos. Eles precisam de um representante legal. E se esses menores de 16 anos, se esses menores impúberes praticarem um ato sem um representante legal, esse ato vai estar eivado de nulidade. Esse ato vai estar eivado de nulidade. Então, ato praticado por absolutamente incapaz é nulo. Mas sempre vai ser nulo? Não. A nulidade, primeiro, ela tem que ser reclamada, ela tem que ser alegada pelo incapaz. Até porque esse instituto ele foi feito para proteger o incapaz. Vamos imaginar a seguinte hipótese. Vamos imaginar que eu tenho um carro velho e você tem 15 anos de idade. Vamos imaginar que eu tenho um carro muito antigo, mas muito antigo mesmo. Eu olho para aquele carro no meu quintal e falo, quer saber de uma coisa? Vou vender esse carro, só fica entulhado aqui no meu quintal. Aí eu olho para você, que é absolutamente incapaz aqui, hipoteticamente, e eu falo, me dá 50 reais nesse carro aqui que é teu. Aí você tem 50 reais que você economizou do lanche, da merenda, né? Aí você pegou os 50 reais e me pagou. Beleza, te entreguei. 2 semanas depois, eu descubro que aquele carro valia milhares de reais e eu coloco a mão da cabeça, nossa, eu vendi por 50. Aí eu vou até o juiz e falo, não, seu juiz, esse contrato é nulo porque é menor. Não sou eu que tenho que alegar isso, é você. E nesse pacto, nesse contrato, a pergunta é, você sofreu algum prejuízo? Não. Então para que eu vou declarar nulidade? Então quando eu estou falando nessa nulidade aqui do ato praticado pelo menor de 16 anos, pelo menor impúbre, quem alega essa nulidade é o incapaz. Eu não posso alegar, é o incapaz. Porque esse instituto foi feito para proteger o incapaz. E ainda tem outra. Além desse exemplo que eu te citei, nós temos o ato fato jurídico.
O ato fato jurídico, ele produz efeito. O que seria esse ato fato jurídico? É aquela hipótese do menor que vai até uma cantina da escola comprar uma saltenha, comprar pastel, comprar pipoca com din-din, encher a pipoca de sal e pimenta. Quando o menor vai comprar pipoca com din-din, com sacolé, ele está fixando um contrato, estabelecendo um contrato de compra e venda. Ah, mas esse contrato é nulo. Não, ele não vai ser nulo, ele vai produzir efeito desde que não haja prejuízo para o menor. Isso é um ato fato jurídico. Porque esse instituto ele foi feito para proteger o menor. Então, incapacidade absoluta só tem um caso. Menores de 16 anos, menores impúberes. Os menores impúberes, menores de 16 anos, eles precisam ser representados, eles não podem praticar atos, porque se eles praticarem atos, vai haver nulidade. Mas quem tem que alegar nulidade é o próprio menor, porque o instituto foi feito para proteger ele. E sempre eu vou declarar nulidade? Não. Se não houver prejuízo, para que eu vou declarar nulidade? Beleza. Agora, nós vamos falar da incapacidade relativa. Os casos de incapacidade relativa são vários. Primeiro, existe incapacidade relativa em relação aos maiores de 16 anos. Quem tem 16 anos completos, incapacidade relativa, tá? Aos maiores de 16 anos e menores de 18. Esses maiores de 16 e menores de 18 são chamados de menores púberes. Então, os menores púberes, eu tenho incapacidade relativa. Também tem incapacidade relativa em relação aos ébrios habituais, ébrio, bebida. Viciados em tóxicos. Também aqueles que não puderem exprimir a sua vontade por causa transitória ou permanente. E os pródigos. Pródigo é aquele que dissipa o seu patrimônio, aquele que não tem controle. Atenção! Pessoa com deficiência por si só não é hipótese de incapacidade. Evidente que se por conta da deficiência a pessoa não puder exprimir a sua vontade, vou ter incapacidade relativa, mas não por conta da deficiência, e sim por não poder exprimir a sua vontade. Muito cuidado com isso na prova. Quando eu estou falando em incapacidade relativa, olha o nome, relativa. Diferentemente da incapacidade absoluta, aqui na incapacidade relativa, essas pessoas podem praticar alguns atos. Podem praticar alguns atos, mas quando elas praticam, elas vão estar assistidas. Ela vai ter um assistente legal. Aqui em cima elas são representadas, aqui embaixo assistidas. Então, representante faz tudo. Assistente legal faz algumas coisas. E em relação a essas pessoas aqui, se elas praticarem alguns atos, o ato não vai ser nulo. O ato vai ser anulável. Ele pode ser anulado. Então não te esqueça, incapacidade absoluta só tem um caso, menores de 16 anos. Incapacidade absoluta, são representados ato nulo. Incapacidade relativa, são vários casos, menores púberes, ébrios habituais, viciados em tóxicos, que não puder exprimir a sua vontade por causa transitória ou permanente, e também os pródigos, tá? Muito cuidado. Aqui na incapacidade relativa, eles não são representados, são assistidos. E os atos são anuláveis. Cuidado com esses detalhes. Dessa forma, se cair na prova, grava esse macete aqui. Porque olha só, se cair na prova, ria. Os relativamente incapazes são assistidos. E os atos praticados por eles são anuláveis. E os absolutamente incapazes são representados. E os atos praticados pelos absolutamente incapazes são nulos. Lembrando que absolutamente incapazes, menores de 16 anos, menores impúberes. Relativamente incapazes, entre eles nós temos os menores púberes, tá? Cuidado com essas expressões. Outro ponto importante é a respeito da capacidade dos indígenas. A capacidade dos indígenas ela é estabelecida em lei especial, tem o Estatuto do Índio. Então, nesse caso, a gente não tem que estudar essa lei, só tem que saber que índio, para o Código Civil, eu não encaixo nem como incapacidade absoluta nem incapacidade relativa. Aqui é utilizada a legislação especial. Além disso, é muito importante que você memorize que quem é sujeito de direito são pessoas. Coisas, objetos e animais não são sujeitos de direitos. Coisas, objetos e animais são objetos de direito. Professor, mas como assim? As pessoas têm direitos.
Animal não tem direito. Rilu, mas o animal tem... Não, ele não tem direito, porque o animal ele é um objeto de direito. Tanto que, ao ir num pet shop ou numa clínica veterinária, você verifica a comercialização de animais. Então, o animal pode ser um objeto de contrato. Então, animais são objetos de direitos, pode cair em provas. Muito cuidado com isso. Eu falei contigo sobre personalidade e capacidade. Você sabe que a capacidade tem a capacidade de direito, que toda pessoa tem, e a capacidade de fato ou de exercício. A capacidade de fato ou de exercício nem todo mundo tem. E quando que essa incapacidade vai cessar? A incapacidade absoluta ou relativa ela vai cessar primeiro com o fim da menoridade. Atingiu 18 anos de idade, não é viciado em tóxico, não é ébrio habitual, não estão enquadradas nenhuma dessas hipóteses aqui, eu vou ter a capacidade plena, absoluta. Também vai cessar a incapacidade quando cessar a causa. Porque olha só, eu posso ter uma pessoa com 30 anos de idade com incapacidade relativa, se for ébrio habitual, viciado em tóxico e etc. Cessando a causa, ou seja, o viciado em tóxico fez tratamento e não é mais viciado em tóxico, cessou a incapacidade. Só que a incapacidade, ela também pode ser cessada na hipótese de emancipação, que a gente vai já estudar. Então, olha só, quando eu estou falando em emancipação, a emancipação não é o fim da menoridade. A emancipação cessa a incapacidade, mas a gente estuda sobre ela já já. Então, o que eu te disse? Eu falei que o Código Civil é dividido em duas partes. Quando eu estou falando em pessoas naturais, a personalidade civil da pessoa natural ou personalidade jurídica é a mesma coisa, é a possibilidade de ser detentor de direitos e obrigações. E o início da personalidade civil ocorre com o nascimento com vida. Ou seja, o nosso Código Civil adotou como regra a teoria natalista. E quando que eu considero que a pessoa nasceu com vida? Com o funcionamento do sistema cardiorrespiratório. O nascituro é aquele que ainda não nasceu, é aquele que já foi concebido e está para nascer. E o Código Civil que a lei põe a salvo os direitos do nascituro desde a concepção. Então, em relação ao nascituro, foi adotada a teoria concepcionista. O nascituro, apesar de não ser pessoa, ele é sujeito de alguns direitos. O natimorto é aquele que nasceu, mas não funcionou o sistema cardiorrespiratório. Então ele não adquiriu personalidade civil, não é pessoa. Quando ocorrer esse caso de ação de alimentos, de investigação de paternidade, o autor é o filho, não é a mãe. Muito cuidado com esse ponto. A capacidade é a medida da personalidade. E ela pode ser capacidade de direito, toda pessoa tem, ou a capacidade de fato de exercício, que nem todos têm. E aqui surge a incapacidade absoluta e a relativa. A incapacidade absoluta só ocorre em um caso, que é dos menores de 16 anos, chamados de menores impúberes. Eles não podem exercer pessoalmente seus direitos, precisam de representante legal. Sem o representante legal, o ato vai ser nulo. Além disso, o ato fato jurídico praticado por eles produz efeitos, se não houver prejuízo para o menor. A incapacidade relativa, ela vai ocorrer em relação aos maiores de 16 e menores de 18 anos, chamados de menores púberes, ébrios habituais, viciados em tóxicos, quem não puder exprimir a sua vontade por causa transitória ou permanente, e os pródigos. Os relativamente incapazes podem praticar alguns atos, eles não são representados, são assistidos, e caso pratiquem atos, os atos não serão nulos, eles são anuláveis, podem ser nulos. A capacidade dos índios não é regulada pelo Código Civil, é regulada em lei especial. As pessoas são sujeitos de direito. Objetos e animais são objetos de direito. Cessa a incapacidade com o fim da menoridade, com a cessação da causa e com a emancipação. Deixa eu só beber aqui um pouco de água enquanto você se organiza aí. Quiser fazer um intervalinho agora pode fazer, só vou virar a câmera para a gente seguir com o nosso assunto. Beleza? E Lu, tu não tá com alguém no estúdio não? Tá só eu aqui. Por quê? Já já eu vou te explicar por que estou só eu. Já já eu te explico, você vai entender. Então deixa eu organizar aqui e vamos lá. Vamos lá. Olha só, a gente está passando por um momento de pandemia e eu sou asmático, né? Eu sou asmático. Só ajeitar aqui. A gente está passando por um momento de pandemia e eu sou asmático, né? Então eu sofro com crises asmáticas desde criança.
rinite e aquela coisa toda. Já tentei tudo que você imaginar, até vacina experimental, não funcionou. Então, assim, para eu gravar, eu tenho que me deslocar até o estúdio e ficar sozinho. Não pode ter ninguém para eu não correr o risco de me contaminar, né? Então, é assim, é guerra, é não desistir. Então, sim, pode ter algum erro de enquadramento, alguma coisa, fica tranquilo. Estou gravando, escrevo o quadro, o áudio, tudo e etc. Tá? Então, vamos para cima. Eu falei para você que uma das formas para cessar a incapacidade relativa, a incapacidade absoluta, é através da emancipação, não é? Acontece o seguinte, a emancipação, ela não significa fim da minoridade civil. A emancipação, ela nada mais é do que a aquisição da capacidade plena antes dos 18. Então, um menor emancipado, ele continua sendo menor, só que ele pode praticar os atos da vida civil. E se ele continua sendo menor, ele não responde por crime, tá? Porque direito penal é outra coisa. Então, atenção. Se eu tenho uma pessoa com 16 anos que foi emancipada, a pessoa com 16 anos emancipada, ela continua sendo menor, mas é um menor capaz. Então, muito cuidado com isso. Então, a emancipação não é o fim da minoridade. O fim da minoridade é quando uma pessoa completa 18 anos. A emancipação é a aquisição da capacidade plena antes dos 18. E a emancipação pode ser voluntária, judicial ou legal. Para ser emancipado tem que ter 16 anos completos, tá? A emancipação voluntária, como o próprio nome fala, é um ato de voluntariedade, pode, não é uma obrigação. Ela ocorre através da concessão dos pais ou de um deles na falta do outro. Imagine que um dos pais faleceu, né? Se tiver alguma disputa judicial, um quer, outro não quer, aí ela já se torna judicial, tá, pessoal? Então, a emancipação voluntária, ela ocorre através de concessão dos pais ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público, isso aqui cai muito em prova, independentemente de homologação judicial, se o menor tiver com 16 anos completos. Então, os pais em que o filho ou a filha tem 16 anos completos, os pais podem ir até o cartório, porque eu preciso de instrumento público, e eles podem fazer a emancipação do filho. E após fazer o documento no cartório, eu não preciso de homologação do juiz, não. Porque a emancipação voluntária, ela é independentemente de homologação judicial. Muito cuidado com isso. Acontece que, em alguns casos, eu dependo de sentença do juiz. Então, quando for um caso de emancipação que eu tenha que entrar com uma ação judicial, aí a homologação não vai ser mais voluntária, ela vai ser o quê? Judicial. E se for hipótese de tutela, se houver tutela, eu tenho que ouvir o tutor antes de emancipar. Então, a emancipação judicial exige que o menor tenha 16 anos completos, ela é por sentença do juiz e tem que ouvir o tutor. Os demais casos, do inciso 2 e em diante, são chamados de emancipação legal, que é o caso do casamento. Casou, está emancipado. É o caso do emprego público efetivo, não é cargo em comissão. A colação de grau em curso de ensino superior. Estabelecimento civil ou comercial, e em face desse estabelecimento civil ou comercial, o menor tem um negocinho, tá? Ele mexe com alguma coisa, ele tem a economia própria. Esse estabelecimento civil ou comercial pode acontecer, por exemplo, com algum youtuber. Existem youtubers que estão muito ricos, né? Se em face disso eles tiverem economia própria, estão emancipados em emancipação legal. E também aqueles que, por conta de uma relação de emprego, tenham economia própria. Evidente, tem que ter 16 anos completos para poder estar emancipado. Quero te chamar muita atenção, porque no primeiro caso, na emancipação voluntária, para evitar que os pais pratiquem fraudes, na emancipação voluntária, os pais praticam esse ato discricionário, pode ou não. Acontece que na emancipação voluntária, apesar de o menor ser capaz, os pais continuam com a responsabilidade civil em face dos atos praticados por ele. Então, se eu tiver emancipação voluntária e esse menor emancipado praticar um ato, esse ato violar o direito de alguém e ele não tem dinheiro para reparar o dano, os pais vão ter que pagar. Os pais vão continuar com a responsabilidade civil até ele completar 18 anos. Só que essa situação de continuidade da responsabilidade civil dos pais ocorre só na emancipação voluntária. Se a emancipação for judicial ou legal, os pais estão livres. Outro
ponto importante é que eles podem te colocar na prova. Se a pessoa casou, termina a menoridade? Não, continua menor. Tem 16 anos completos. Casou, continua menor. Só que vai ficar emancipado, vai ser capaz. Rilu, e se a pessoa casou e um mês depois separou? A emancipação é desfeita? A resposta é não. Rilu, e se os pais emanciparam e depois, tô arrependido porque eu não vou desfazer? Não pode. Fez a emancipação, já era, pai. Porque a emancipação é definitiva, irretratável e irrevogável como regra. Então, emancipou já era. Então, se casou e depois separou, vai continuar emancipado. O que cabe é a anulação. É evidente que eu posso ter anulação da emancipação se tiver violação à lei, tá? Mas regra, a emancipação é definitiva, irretratável e irrevogável. A gente já estudou que para ser pessoa tem que adquirir personalidade civil. E a personalidade civil a gente adquire através do nascimento com vida, teoria natalista. Então, nascimento com vida é o início da existência da pessoa. E quando que ocorre o fim da existência da pessoa? Com a morte. Agora, cuidado. Quando que eu considero que uma pessoa morreu? Quando ela parou de respirar? Não. Senão eu estava lascado. Já tinha morrido várias vezes, né? Eu já tive paradas respiratórias várias. Então, cuidado com isso. Quando eu estou falando em morte, a morte é quando ocorre o fim da atividade cerebral. Agora, cuidado, é cerebral, não é cerebral. Cerebral, pelo amor de Deus, chega a rasga escutar isso daí. Então, muito cuidado. A morte ocorre com o fim da atividade cerebral. É por isso que, às vezes, na televisão, você escuta fulano teve morte cerebral. Se ele teve morte cerebral, morreu. Eles identificam assim, não, mas ele continua vivo, só teve morte cerebral. Não, morreu. Teve morte cerebral, é considerado morte. A morte, ela pode ser real, presumida ou simultânea, também chamada de comoriência. A morte real é a regra. É aquela em que a gente vê o corpo. E como regra, tem que ter atestado de óbito. Então, para ser reconhecida a morte, tem que ter atestado de óbito. Se um atestado de óbito, eu não vou reconhecer. Preciso. Só que em alguns casos, mesmo sem ver o corpo, a morte pode ser reconhecida. E aí vai ter a morte presumida. A morte presumida é aquela em que não há verificação do corpo. O corpo não é encontrado. E mesmo assim a morte é reconhecida. Então, quando não se tem a verificação do corpo, para verificar o fim da atividade cerebral, a morte é presumida. E a morte é presumida se não tem corpo. E se não tem corpo é porque a pessoa está ausente. Dessa forma, o Código Civil estabelece que a morte presumida, em relação aos ausentes, ela é reconhecida quando a lei autoriza a abertura da sucessão definitiva, não é provisória. Acontece que a abertura dessa sucessão definitiva demora. E demora muito, muito. Porque quando uma pessoa está ausente, eu tenho curadoria dos bens do ausente, o juiz decreta a ausência, depois sucessão provisória, depois sucessão definitiva, demora muito. Então, como regra, para o juiz reconhecer a morte presumida, para haver reconhecimento de morte presumida, aquela sem a verificação do corpo, tem que decretar a ausência e abrir a sucessão definitiva. Essa é a regra. Quando a lei autorizar a abertura da sucessão definitiva, é aqui que eu reconheço morte presumida. Demora muito. Só que é uma situação muito complicada, porque às vezes os parentes do morto, eles precisam exercer algum direito, receber algum benefício, e eles não podem receber porque ele não tem um atestado de óbito. Se eu ainda não tenho um reconhecimento que a pessoa morreu, como é que vai receber a pensão e etc, né? Então, para evitar esses problemas, o Código Civil fala que pode ser reconhecida a morte presumida sem a decretação de ausência em 2 casos. Como regra, a morte presumida tem que ter decretação de ausência e se inicia quando a lei autoriza a abertura da sucessão definitiva. Mas em 2 casos, pode ter reconhecimento da morte presumida sem decretação de ausência. Primeira hipótese é quando a morte da pessoa for extremamente provável em face do perigo de vida que ela estava correndo. Como é o caso de Brumadinho. Ora, se tinha uma pessoa que estava trabalhando naquela localidade,
Nós tivemos aquela catástrofe. E aí o que acontece? Não encontrou o corpo? Se não encontrou o corpo, decretação de ausência, esperar? Não. Então ali é uma hipótese em que quem não foi encontrado, a morte é extremamente provável por conta do perigo de vida. Então naqueles casos, acidente aéreo também, pode ser reconhecida a morte presumida sem decretação de ausência. Também pode ser reconhecida a morte presumida sem decretação de ausência em relação ao desaparecido em campanha de guerra, tá? Ou que foi feito prisioneiro na guerra e não foi encontrado até 2 anos do fim da guerra. Olha só, imagine que teve uma guerra declarada, teve guerra, e uma pessoa foi feita prisioneira, ou uma pessoa desapareceu em campanha, estava lá no campo lutando e desapareceu. Aí a guerra acabou, passaram-se 2 anos e a gente não encontrou a pessoa. Ora, está muito claro que ela não vai voltar. É muito evidente. A probabilidade é muito grande que ela não vai voltar. Então, nesse caso de quem foi desaparecido em campanha ou feito prisioneiro e não foi encontrado até 2 anos, grave essa frase, esse prazo, do fim da guerra, a morte presumida também pode ser reconhecida sem decretação de ausência. Mas é evidente, só vai ser reconhecida a morte presumida sem decretação de ausência depois de esgotadas as buscas e averiguações. Então, às vezes, você olha o caso de Brumadinho e a autoridade pública falam, encerraram-se as buscas. Isso é importante por quê? Porque as buscas encerradas abrem espaço para cá. Porque enquanto estiver ocorrendo busca, enquanto estiver ocorrendo averiguação, eu não posso fazer isso aqui. Ainda tem outra, quando for morte presumida, sem decretação de ausência, o juiz ele tem que dizer a data provável da morte, até para efeito, né, de direitos sucessórios, de herança. Então, muito cuidado que esse ponto aqui ele cai bastante em provas. Do mesmo jeito que a morte simultânea ou comoriência. A morte simultânea ou comoriência é aquela situação em que eu tenho mais de uma pessoa morrendo na mesma ocasião e eu não sei quem morreu primeiro. Então imagine que tinha uma pessoa dirigindo um carro na zona leste e outra pessoa dirigindo um carro na zona sul. E as duas bateram o carro em locais distintos e as duas faleceram. E eu não sei qual das duas faleceu primeiro. Nesse caso, isso é morte simultânea. Isso é comoriência. Então, morte simultânea, comoriência, não é morrer no mesmo lugar. É morrer ao mesmo tempo. Não confunda. Então, o que é morte simultânea ou comoriência? É quando 2 ou mais pessoas falecerem na mesma ocasião, no mesmo momento, não é no mesmo local. Não se sabendo qual das duas precedeu a outra, não se sabendo quem morreu primeiro. Nesse caso, presumem-se simultaneamente mortos, independentemente da idade ou do estado de saúde. E é nesse ponto que as bancas tentam derrubar o candidato. Pode cair na tua prova, por exemplo, o seguinte. Teve um acidente aéreo, um desastre aéreo, o avião caiu, não encontrou ninguém, e tinha uma pessoa que estava em estágio terminal de vida e tinha um atleta. Qual dos dois eu considero que morreu primeiro? Nenhum dos dois. Independentemente da idade, independentemente do... Não interessa. Se 2 ou mais pessoas faleceram na mesma ocasião, foi a mesma ocasião, e eu não posso saber qual das duas precedeu a outra, presunção de morte simultânea ou comoriência, independentemente da idade ou do estado de saúde. Isso aqui cai. Isso aqui cai. E para fechar, registre a averbação. Registre a averbação é aquela questãozinha chatinha, mas que não é difícil. Então, eu tenho um registro de alguns atos em registro público e eu tenho a averbação de alguns atos em registro público. Tanto o registro quanto a averbação tem a função de dar publicidade, tornar público um ato. Qual que é a diferença? A diferença é o seguinte. Vamos pegar o nascimento. O nascimento ele vai ser registrado. O nascimento ele vai ser registrado. É o primeiro documento que eu vou fazer daquele nascimento. Acontece que quando é feito o registro do nascimento, tem o nome do pai, tem o nome da mãe, tem a data de nascimento, tem tudo. Só que vamos imaginar que houve um erro e eu preciso fazer uma alteração nesse registro de nascimento. Aí eu faço a averbação. Então a averbação é depois do registro.
Então, eu fiz o registro do nascimento, está registrado. Aí, posteriormente, eu tenho um ato judicial ou extrajudicial que declara ou reconhece a filiação. Então, não estava o nome do pai, não estava o nome da mãe e foi feito o registro de nascimento. Aí, posteriormente, eu faço a averbação desse registro de nascimento. Então, a averbação é dar publicidade a uma alteração desse registro, é dar publicidade a uma extinção de um registro. Então, nascimento é registrado. Óbito também é registrado. O problema do óbito é que as pessoas associam o seguinte: se eu tive nascimento, eu vou averbar o óbito no registro de nascimento. Não. Me diz uma coisa. Certidão de nascimento e certidão de óbito são os mesmos documentos? Quando uma pessoa morre, você averba o óbito na certidão de nascimento e tu entrega a certidão? Não, são documentos distintos. Então, certidão de nascimento é um documento, ele é registrado. Certidão de óbito é outro documento, ele é registrado também. Mas é evidente, o óbito ele vai ser registrado. E quando ele é registrado, eu vou dizer o dia do óbito, eu vou dizer a horário do óbito. Agora, se posteriormente a gente verificar que a data do óbito foi outra, aí o que eu vou fazer? Eu vou alterar o registro do óbito. Aí é que vem a averbação. Então, muito cuidado com isso. Então, registro. O que é registrado? Nascimento, óbito, o casamento. Casou, registra o casamento. Agora, se esse casamento for anulado, se houver nulidade, divórcio, separação judicial ou restabelecimento da sociedade conjugal, casou, separou, depois voltou de novo. Aí já é fuleiragem, né? Então, nesse caso aqui, é averbação. A emancipação por outorga dos pais ou outorga judicial é um registro, porque vai ser feito pela primeira vez a emancipação. A interdição por incapacidade, a sentença declaratória de ausência ou de morte presumida. Então vão ser registrados, esses aqui de baixo vão ser averbados. Na prova eles trocam. Toma muito cuidado com o óbito, tá? Óbito é registrado, não é averbado. Nascimento é registrado, não é averbado. Casamento é registrado, não é averbado, mas o divórcio é averbado. Cuidado com isso. É só observar esse raciocínio, é só ter atenção que você não erra. Então o que a gente estudou aqui? Que a emancipação é a aquisição da capacidade plena antes dos 18 anos. A emancipação pode ser voluntária, judicial ou legal. A emancipação voluntária ocorre através de concessão dos pais ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial, se o menor tiver 16 anos completos. Na emancipação voluntária, os pais continuam com a responsabilidade civil. A emancipação judicial é aquela por sentença do juiz, do menor que tem 16 anos completos ouvido o tutor. A emancipação legal ocorre nas hipóteses de casamento, emprego público efetivo, colação de grau em ensino superior, estabelecimento civil comercial e em face desse estabelecimento o menor com 16 anos completos tem economia própria, ou aquele menor com 16 anos completos em face da relação de emprego tem economia própria. A emancipação é definitiva, irretratável e irrevogável, mas cabe anulação. O fim da existência ocorre com a morte, e a morte é reconhecida como o fim da atividade cerebral. A morte pode ser real, presumida ou simultânea. A morte real é aquela que tem verificação do corpo para analisar a atividade cerebral, e a morte depende do atestado de óbito. A morte presumida é aquela que ocorre sem verificação do corpo. E como regra, em relação aos ausentes, ela pode ser reconhecida quando a lei autoriza a abertura da sucessão definitiva. Mas a morte presumida pode ser reconhecida sem decretação de ausência? Pode. Pode, em dois casos. Primeiro caso, quando a morte for extremamente provável de quem estava correndo perigo de vida, ou se a pessoa estava desaparecida em campanha ou feito prisioneiro e não foi encontrada até 2 anos do fim da guerra. Lembrando que nessas hipóteses de reconhecimento de morte presumida sem decretação de ausência, só vai ser reconhecido depois de esgotadas as buscas e averiguações, e a sentença tem que dizer a data provável da morte. A morte simultânea ou comoriência ocorre quando 2 ou mais pessoas falecerem na mesma ocasião, não se sabendo quem precedeu quem. Nesse caso, presumem-se simultaneamente mortos, independentemente da idade ou do estado de saúde. O registro serve para tornar público.
a averbação para dar publicidade às alterações ou extinções do que foi registrado. São registrados nascimento, óbito, casamento, emancipação por outorga dos pais ou judicial, interdição por incapacidade absoluta relativa, sentença declaratória de ausência ou de morte presumida. São averbadas a sentença, nulidade, anulação do casamento, divórcio, separação judicial, restabelecimento da sociedade conjugal e também são averbados os atos judiciais ou extrajudiciais que declaram ou reconhecem a filiação. Beleza? É isso. Quando você estiver estudando, pode me marcar no Instagram, @profrilu, me marca no Facebook, que eu gosto, eu acho legal, tá? Outro detalhe importante, chegou aqui, pega o teu Código Civil, lei seca e dá uma lida do artigo 1º até o artigo 10. Fechou? Encerrou esse vídeo, pega o Código Civil seco, leia do artigo 1º ao artigo 10. Por enquanto eu não quero que você resolva questões. Deixa eu avançar um pouquinho para fechar, né, alguns pontos de pessoas naturais para que você possa resolver questões. Mas agora, terminou esse vídeo, vai ler lei seca. Então é isso. Sangue no olho até a posse, pra cima.